Bem-vindo ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Eduardo Morelli. Ele que é diretor de CX na DASA, é pai e fã de automobilismo. Cara, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Se quiser começar a contar, conta um pouquinho da sua carreira, das empresas que você passou, de forma até que rápida. Depois a gente começa a explorar daí o nosso papo, pode ser? Fechado. Cara, primeiro agradecer o convite, muito feliz de estar aqui. É sempre bom a gente bater um papo e a gente, conversar e falar isso e falar sobre o assunto. Esse assunto é muito legal. Então, obrigado pelo convite. Muito feliz de poder participar. Falando a longa, curta história, na verdade, eu sempre trabalhei muito nessa área mesmo de call center. Eu comecei como operador de call center. Mentira, antes disso eu fiz algumas aventuras de fazer promotor de banda de pagode, trabalhar em loja de bicicleta. É aquele quando a gente é criança e quer fazer alguma coisa. Mas efetivamente eu comecei a trabalhar como operador de call center, lá em Belo Horizonte, na antiga TIM Maxitel, antes que era da TIM. E por lá eu fiquei por 10 anos, eu cresci um pouco nessa área de call center, mas também pude passar ali pelas áreas de logística e marketing, porque eu queria também um pouco conhecer o que tinha de diferente, né? E foi numa dessas oportunidades, no final ali, que eu estava na área de marketing, tomando conta de toda a estratégia de retenção de clientes e gestionando uma BPO, que na época era a Almaviva, e a Almaviva falou, cara, hoje você é meu cliente, vem pro lado de cá. E eu, vamos ver como é que esse negócio funciona. E fui, e fiquei por lá mais ou menos uns 2 anos, pude ajudar a empresa lá, principalmente a fazer inclusão de operações de outbound e operações offshore também, de algum atendimento de Alitalia, que a gente atendia lá em inglês, italiano. E nessa época veio um convite da Contax. Naquela época, Contax era Contax, né? Escola, então, vou para Contax. E foi muito engraçado, porque a proposta que foi feita era para tomar conta de televenda de telefonia fixa. Aí eu falei, cara, 2012, 2011, isso já faz um bom tempo. Eu falei, quem compra telefonia? Ninguém compra telefonia Já não fixa. Compravam naquela época. Era pelo menos o sentimento que eu tinha. Fui, a operação tinha 3.000, 4.000 pessoas. Nossa. E a gente vendia, que era um negócio assim, assustador. Deixa eu pegar o telefone para quem tá comprando isso aqui. Cara, e vendia muito. E aí o que aconteceu? Das pessoas que eu tenho como referência nesse mercado, que é o PH, que hoje está na TIM, trombei com ele na TIM, foi meu chefe na Contax e foi para a GVT. E aí, quando ele foi para a GVT, já ficava assim, e aí, quer morar em Curitiba? Blá, blá, blá. E eu já tinha uma ligação com Curitiba, porque como você falou de automobilismo, e eu fazia muito rally de velocidade. E no Sul é uma meca do rally no Brasil. E aí eu já conhecia a cidade, o autódromo, etc. Tal, e GVT, comecei a estudar Amos Guinness, etc. Tal. Eu falei, cara, eu vou para a GVT. E não me arrependo, fiquei lá durante 6 anos, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, o dinamismo da empresa era uma coisa, eu nunca tinha visto, naquela época, 2002, a gente estava falando de jornada, ninguém falava de jornada naquela época. Então era um negócio muito diferenciado. 2015, mais ou menos, Telefônica compra a GVT, e nesse um pouco disso eu vou para a área de qualidade da GVT, eu saio de call center e vou para qualidade e eficiência corporativa, que aí é um pouco que eu me apaixono também por área de processos, metodologia ágil, Lean Six Sigma, e que eu não conhecia muito e começa a trazer muito de metodologia para a minha vida. E aí a Telefônica compra a GVT, ajuda a fazer essa parte da fusão com a Telefônica e institui junto com um ex-chefe meu a diretoria de eficiência corporativa, que aí a gente começa a fazer projetos de Lean Six Sigma para trazer eficiência na empresa como um todo, não só na área de call center, mas em toda a empresa. E aí, meados de 2018, 17, 18, eu sou convidado para voltar para a Almaviva com operações. E é uma cachaça, quem gosta desse negócio. E aí eu falei, cara, vou voltar. E eu também tive a oportunidade, porque eu estava, minha esposa morando em Curitiba e eu fazendo bate e volta para São Paulo. E a gente já estava pensando em voltar para BH, que BH, eu não sou de BH, mas a família quase toda é de lá. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para BH e tal. E nesse momento, com o convite, eu falei, posso escolher onde que eu vou ficar? Pode. Eu falei, então juntou uma coisa com a outra. E pela Almaviva eu fiquei 5 anos. Passei de operações também virei CDO da empresa, virei CEO de outra empresa do grupo. E estou há 1 ano e meio agora na DASA, completamente diferente. Faz o que eu fiz em outras, mas assim, é um negócio de saúde, que é um negócio apaixonante, mas
nunca tinha trabalhado e é muito legal. E estou super feliz do que eu estou fazendo. Não, muito bom. Ô Morelli, falando um pouco da sua carreira, que você me contou aqui, né? Que a gente estava conversando um pouco antes. Você, como qualquer pessoa que chegar no nível que você chega, você tem 3 etapas de carreira. Num tempo, você é um operacional, você é um analista ali, vai tocando o processo. Depois você vira um gerente, mas também operacional, muito voltado com dia a dia, com meta, entrega, acompanha time, uma coisa mais operacional. E depois você entra para uma liderança ali, uma outra liderança com uma outra visão. Você consegue lembrar como é que foram esses momentos de transição? Quais foram... Porque o que te levou a chegar a ser promovido para aquela segunda etapa não é o que vai te levar para a próxima, nem que te deixa você um bom gerente, né? Então, como é que foram esses momentos de transição? Quando você passa de uma carreira operacional para uma gerência e depois para uma outra liderança? Na verdade, eu vou te falar que até hoje eu acho que eu não fiz transição. Porque ao mesmo tempo, se vai num call center hoje, dá vontade ali. Às vezes o próprio operador tenta me explicar, eu falo com ele assim, não, deixa eu fazer um carrapato aqui, eu sento do lado e aí pergunto. Então, você vê, mas ao mesmo tempo isso é perigoso, né? Porque não é que você tenha que distanciar, mas você tem que se distanciar para pensar em outra coisa. Você vai pensar na estratégia, Sim. Você tem que ter confiança no operacional. Para mim, tem 2 momentos que foram bem marcantes, assim. Primeiro, quando eu virei de operador para supervisor. Isso foi, eu dormi operador e acordei supervisor como a maioria hoje e ainda acontece. Sim. Eu lembro que eu fui pro banheiro e liguei pra minha mãe, falei, mãe... O que eu faço? Enquanto eu estava ali, eu sabia o que eu tinha que fazer. Atendi o telefone, fazia o processo. Ninguém me falou que depois que eu sentei naquela cadeira, eu tinha 20 pessoas que chegavam e falavam para mim assim, que era normal, falar assim, eu atrasei, eu tô com dúvida no processo. Eu falei, cara, isso eu tô aqui, eu sei atender, mas não. Aí a pessoa chegava para mim e falava, chefe, eu não tô conseguindo atender direito, porque ontem meu filho passou mal e eu não tinha dinheiro para comprar. Cara, ninguém te ensina esse tipo de coisa, né? Sim. Você pode ser, desculpa usar a palavra, você pode ser foda naquele negócio do processo, melhor vendedor. Quando você começa a trabalhar com fator pessoas ali no meio, e aí foi um negócio meio que me assustou. Eu falei, cara, mas enfim, aí foi, jogou no fogo mesmo, e aí eu fui aprendendo e fiz muita coisa errada, fiz muita coisa certa também. E aí eu acho que eu fui evoluindo, e aí eu acho que quando você começa, é aquele negócio, né? Quando a gente brinca, quando você tá na terra, quando você faz o voo de helicóptero, quando você começa a ter big picture das coisas e começar a ligar os pontos. Então eu acho que também quando eu passei desse rito de passagem da gestão operacional para a gestão estratégica, foi muito quando eu aprendi das metodologias. Soube a primeira vez o que era uma jornada, soube o que é metodologia ágil, soube o que era Lean Six Sigma e comecei a fazer Scrum Master, etc. E isso me ajudou a trazer essa gestão operacional e ir para o estratégico, porque eu comecei a ligar pontos. E aí comecei a ligar pontos não só naquele ambiente que eu dominava, mas fora da empresa como um todo. E uma coisa que sempre me ajudou muito foi sempre tentar conhecer de outros mercados. E não é conhecer de CX de outros mercados, é assim... tô nos Estados Unidos e tem a possibilidade de eu conhecer a Amazon. Aí eu falava com um cara assim, posso ir na área logística? Aí o cara, mas o que você quer na área logística? Eu queria saber como é que é o processo seu, de como é que entra o pedido, etc. E daquilo ali, então eu acho que se eu pudesse, de alguma forma, eu nunca tinha pensado nisso, você me fez pensar agora, eu acho que foi essa dor inicial e depois quando eu comecei... Logicamente, o ambiente também te ajuda, né? Porque o assunto sai do operacional. Mas como eu comecei também com a metodologia, me ajudar a ter essa visão, eu acho que eu saí do operacional para gestão operacional para gestão estratégica. Legal. E você falou um ponto interessante agora, né? Se alguém olha para você e fala, tá, o cara que fez a carreira inteira, da vida inteira em atendimento, em CX, bem verticalizado, vamos dizer assim. Mas você falou, se eu fui na Amazon, eu queria aprender sobre logística. Uhum. É um ponto importante, então, na sua cabeça, você entender o negócio da empresa como um todo. Então, se eu estou na Amazon, logística é fundamental. Sim. Então, deixa eu entender o que dói, onde que é importante aqui, para eu entender o todo, mesmo que eu seja dessa área óbvio, que permeia toda a empresa, então você tem que entender. Então, como é que foi esse voo de helicóptero aí que você deu para poder olhar? Isso você fazia nos negócios que você entrava? Eu sempre tentei muito... Eu vou falar, por exemplo, da DASA agora, que é muito mais... Uhum. Eu entrei na DASA e a DASA tem um onboard muito legal com os executivos. Mas as primeiras coisas que eu fiz, eu falei assim, call center eu entendo. Eu sei o que é lá, eu sei que o cara... Eu vou lá depois. Métrica, como funciona, vou lá depois. Tá mais tranquilo. Beleza. Primeiras coisas que eu fiz foi visitar unidades. Eu lembro de, nos primeiros 6 meses, eu ter visitado mais de 30 unidades.
Ao mesmo tempo, também peguei o super parceiro meu, que é o Vilar, que é o diretor de produção, e ele me levou e falou assim, cara, deixa eu te mostrar que não é um negócio que o sangue sai do seu braço e amanhã tá no papel o resultado. Deixa eu te mostrar tudo que acontece. E aí ele me mostrou tudo que acontece. E eu falei, cara, esse negócio é muito grande. E aí eu comecei, fui na unidade, fui lá na área de produção, fui tentar entender com a logística como é que o negócio ocorre, mas também eu fui até um nível para não tentar entender a empresa toda, porque se você tenta entender a empresa toda também, até hoje eu estava tentando entender. Mas o legal é o seguinte, que eu peguei um aparato, de conhecimento, que pode ser pelo menos ainda um primeiro nível, que me ajuda melhor na tomada de decisão ou na visualização, o que é melhor para o nosso cliente ou melhor para a empresa. Tá, então, assim, eu sou super fã daquele negócio que tem gente que às vezes acha que é muito clichê, fala assim, executivos na rua, executivos em ação. Cara, a GVT tinha um negócio desse que era muito legal, se você procurar no meu Instagram você vai ver foto, que era assim, um executivo, uma vez a cada 6 meses, ele pegava uma das jornadas. A GVT lá atrás definiu 8 jornadas, que eram as jornadas que fariam a GVT uma empresa diferente. Tá, então tinha assim, tipo, da venda à instalação do equipamento, do cancelamento ao recolhimento, da ativação à primeira fatura. Então, por exemplo, da venda até a instalação, o executivo acompanhava aquela venda no call center do lado e ele ia instalar com o técnico naquela casa. Naquela casa. Tá. Então, ele mesmo que estando ali, ele sentia o que era. E o cara voltava com milhares de ideias. Beleza, 80% da ideia às vezes eram desejos, mas 20 tangibilizavam. Então, ou por exemplo, eu muito lá no call center falava assim, gente, o tempo médio de atendimento não dá para diminuir, nós temos 8 sistemas, é complexo, é difícil, e batendo... Vamos lá no call center, então. Eu lembro de um caso da TIM, que um executivo lá da TIM foi no call center uma vez na Alma Viva e ele botou o headset, a hora que tocou a ligação, deu 5 segundos, o cara tirou e falou assim, cara, o que vocês fazem aqui é mágica. Falou desse jeito. Porque é altamente complexo. Então, eu acho que esse conhecimento é muito legal. Mas quando eu falo assim muito de fora, por exemplo, essas minhas idas, eu vou pelo menos uma vez por ano, eu vou lá para os Estados Unidos, em São Francisco, que tem os eventos da Google, da Salesforce. Aí, 2 anos atrás, foi 2 anos, 1 ano atrás, eu fui e eu tive a oportunidade na Apple. Aí eu lembro o cara falar assim, você quer conhecer o call center da Apple? Eu falei, depois, eu queria primeiro ir na área de design. Porque pra mim, o que o mais legal na Apple é a área de design. Eu fui conversar com os caras de design. Cara, o que vocês estão... E aí, pra eu entender o modelo mental do cara... Pensam, como é que eles funcionam? Tá? Que eu poderia trazer aquilo, por exemplo, na minha Aura. Tá. Eu poderia trazer aquilo pro meu app, entendeu? Então, isso eu aprendi com um cara uma vez que deu uma palestra. E aí, ele provocou isso todo mundo. E pra mim não fez muito sentido. Aí ele até brincou assim. Foi também fora do país. Ele falou, chega no aeroporto e compra 2 revistas aleatórias que você nunca compraria. Se você chegar no Brasil e você não tiver no mínimo um insight pro seu negócio da revista, eu te dou $50. Eu comprei tipo Cães e Gatos e Aeronáutica. Cara, eu tive 28 insights diferentes. Aí eu falei, cara, esse negócio é legal. Mas muita gente às vezes não entende. Você fala, eu vou ali no Mercado Livre. O que você vai fazer no Mercado? Não, eu vou entender como é que é o sistema dele de fluxo de pagamento. Mas o que tem a ver com o que você está fazendo? Saúde. Tá. Mas eu acho que isso te tira um pouco da zona e mesmo que te dê um insight ou te dê uma melhoria no processo, é interessante. Não, legal. Então é assim, o ponto é, você pode ter a visão de árvore, né? Então, olha para uma árvore só. Eu posso ter a visão da floresta como um todo, mas você está dizendo assim, cara, tem um intermédio que você tem que ter, senão você fica maluco, não quer entender o todo. E tem um outro lado que tá bom, tô vendo um pedaço dessa floresta, mas deixa eu ver outras florestinhas também. É isso. Porque eu posso ver uma coisa ali que para eles não vai fazer sentido nenhum, mas com o meu background, com o que eu tô pensando agora, aquilo vai dar o estalo. É isso. Muito legal, muito legal. E aí, vamos lá, você trabalhou... tudo bem, sempre em CX atendimento, mas você trabalhou tanto em fornecedores, você trabalhou em segmentos específicos. Então, agora em saúde, eu trabalho em telecom. Existe... Quais são as diferenças e semelhanças entre os negócios? O que você conseguiu levar de um para o outro, assim? Vamos começar por aí. O que eu posso falar? Cara, na base é tudo mais ou menos a mesma coisa, assim. E pode parecer muito clichê, mas eu acho que a questão muito tá no quanto... E sempre você olha de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Porque vamos dizer, da porta para dentro é muito do quanto o negócio, a questão de experiência para ele é relevante ou não é relevante. Para que o negócio dê certo ou não dê certo, né?
Então, por exemplo, você pode ter um negócio que funciona super bem e que para você, mesmo não tendo uma super experiência, ele funciona. Tá. Para que eu vou investir em experiência? Só para... Também tem Pra que ser tomar bonitinho, decisões pra fazer- inteligentes, Sim, tá. exatamente. Agora, para fora também, da porta para fora, é muitas vezes o que o mercado está fazendo. Porque às vezes você pode ter uma perda de mercado ou de share ou alguma coisa por causa do que o seu concorrente está fazendo ou não deixa de fazer. Então, assim, no bottom line, assim, vamos dizer, é tudo muito semelhante. Mas aí as diferenças são, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma URA de telecom e eu tenho uma URA de health. Na URA de telecom, eu posso falar com um cara assim, olha, estou resetando o seu modem, em caso 5 minutos não aconteça, você me liga de novo. Pluf, dropa o cara. Saúde, eu nunca vou dropar o cara na URA. Porque, assim, só se ele falar assim, eu não preciso mais de ajuda. Porque eu estou mexendo com saúde. É um negócio ali muito... Não estou desmistificando aqui. Sim. Eu acho que hoje a internet às vezes é mais importante para muita gente do que saúde. Do que um exame, talvez, né? Mas eu estou dizendo assim, é um pouco diferente do que vai ser a tratativa para fora. Eu também não vou fazer uma URA, um chatbot com milhões que meu foco é ter uma retenção magnífica, etc e tal. Se o cara de imediato falou, quero falar com alguém, vai falar com alguém. Então, assim, eu acho que tem muita coisa semelhante, não ia falar que é 80-20, é um 60-40, mas tem o de fora, assim, que é muito da percepção do cliente ou do que você quer passar para ele ou o que ele espera da empresa, como, por exemplo, posso te dar casos, assim, imagina que você foi fazer um exame para descobrir se você tem câncer. Tá bom. E seu exame não saiu. Você vai ligar pra gente. Eu acho que você não quer ficar navegando numa URA, etc e tal. Você já tá com ansiedade a mil ali. Ansiedade a mil. Então, assim, a gente pensa nisso. Aí, como fazer isso? Eu vou saber que ele fez esse exame. Você quer falar sobre esse exame? Quero. Ele já vai direto para uma operadora, entendeu? Não vou falar, você quer saber sobre o resultado? Você quer saber? Então, eu acho que a gente vai falando. Não vamos falar que a gente também não faz isso. E faz em alguns momentos. Mas eu acho que tem só esse cuidado mesmo com o mercado e com esse cuidado com o cliente no final das contas. Muda um pouco. Não sei se eu consegui responder. Sim, conseguiu. E quando você fala de métrica, e aí métrica muito menos operacional, muito mais para a diretoria, para alta liderança, né? O que você entende hoje? Óbvio que cada segmento vai ter uma métrica diferente, mas quais são as métricas macro que fazem sentido estar no bolo dos executivos para que uma empresa dê uma boa experiência do cliente? Assim, o que você já viu que funcionou? Então, a gente sempre assim, NPS ainda continua sendo algo que a gente tenta achar de diferente, né? Eu ainda prezo muito pelo CSAT, porque o CSAT é ação-reação direta após atendimento. Muito First Call Resolution, mas vai depender muito de mercado, porque não pode ter uma métrica única, 7 dias, 48 horas, então tem uma questão de First Call Resolution. Mas pra gente, hoje, por exemplo, em saúde, e para mim em outros mercados, era a lifetime do cliente. Eu acho que se o cliente está tendo um bom atendimento, se ele está tendo um bom serviço, ele vai ficar comigo muito tempo. Então, mas como é que você sabe se ele fica? Por exemplo, eu fiz exame, foi 2 vezes na minha vida. Como é que você sabe se eu estou com você ou não? Então, mas se você está voltando comigo, ou se você vem comigo, a gente tem mais ou menos um período hoje que a gente entende que é o aceitável, tá, que deveria ser muito menor para a gente cuidar ainda mais da saúde e ter menos sinistro, né? A gente está num momento delicado na saúde como um todo. Se você faz isso, eu entendo que você está comigo. Ao mesmo tempo, a gente consegue saber a determinados exames que você nos pede que você teria que voltar e você não está voltando. Tá. Ou a depender, por exemplo, você fez um exame com a gente e a gente soube que você tem uma doença específica. A gente sabe que você teria que fazer um exame a cada 1 mês. Se você não volta com a gente sabe que a gente está perdendo isso. Mas hoje, quando você fala de DAS, a gente tem coisas, além desse lifetime, a gente tem coisas muito assim. O nível de qualidade na entrega do resultado, o prazo da entrega do resultado. Porque no final das contas, quando você faz um exame, o que você quer ter na mão? Um resultado confiável e rápido. Então eu tenho lá qual é o meu prazo qual é o meu índice de recoleta, por exemplo, se eu tenho que recoletar, pode ser por uma questão de qualidade ou eu tenho que conferir o resultado. O meu prazo de entrega. E o quanto hoje os médicos veem a DASA. Então acho que esses são os 3 mais importantes, assim, porque no final do dia se você fez um exame agora e eu te falo que é em 2 dias e você se compromete, às vezes até com o seu médico voltar numa consulta ou fazer uma operação,
Cara, em 2 dias ou menos que isso eu tenho que te entregar. É porque às vezes eu já reagendei o médico É para isso. voltar daqui Pra 3 voltar dias, daqui porque 2 dias vai ser... E aí se me atrasa, eu tenho que eu remarcar, atraso, aí vira um caos. Sim. Então, assim, a gente olha muito isso. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem olhado também é um nível de satisfação sobre algumas ações de proatividade que a gente faz. Então, você tem, por exemplo, uma doença oncológica, por exemplo, e a gente sabe que você tem que fazer exames de tanto em tanto tempo. Tá. Então, por exemplo, a gente te liga em alguns momentos para falar, olha, vamos fazer o exame, posso agendar com você, etc. Ou, por exemplo... Há um tempo para trás, a gente implantou uma metodologia baseada em questão de inteligência artificial e um algoritmo que, quando você faz um determinado exame, essa inteligência artificial ela já faz uma leitura desse exame, baseada num histórico muito grande. E se eu tenho um achado é alguma coisa que nos chama a atenção, automaticamente vai para um grupo de médicos que avalia, e se você tiver algum problema, antes de você pegar o resultado, eu estou te ligando falando assim, Matheus, você precisa ir no seu médico, a gente achou um desvio aqui no seu exame, ou, por exemplo, Matheus, você tem que ir agora para o hospital. Então, Então, pera, diagnóstico, você consegue fazer uma parte do diagnóstico por AI, não precisa mais de alguém olhar o exame. Hoje a gente não existe nenhum laudo hoje que é feito sem atuação humana. Tá bom, mas tem uma hoje, prévia que a AI faz. Boa parte o AI já faz. Tanto de imagem quanto de índices, vamos dizer assim. Na verdade, o laboratorial ali é muito mais a máquina, né? Existe a supervisão em questão de médico, por causa que tem que ter toda a calibração, os resultados são feitos, índice de qualidade, etc. Mas de imagem, existe o laudo mesmo, existe a imagem que você tem que pegar. Hoje o AI já consegue pegar aquela imagem e escrever boa parte dela, depois o médico pega, faz a leitura, faz os ajustes, faz a conclusão e dispara. E aí isso você consegue muita velocidade para Isso eu consigo muita velocidade e ao mesmo tempo que é o que é mais importante. Além da eficiência, eu consigo antecipar algum possível problema que esse paciente possa ter. Eu estava ontem mesmo com um amigo de mercado e ele falou que aconteceu um caso desse. Ele foi, aí o médico pegou o exame, deu um medicamento para ele e falou, mas faz esse exame aqui de novo. Aí ele fez esse exame e aí a gente ligou para ele e falou assim, olha, vai para o hospital agora, porque você está com uma determinada bactéria, para de tomar o remédio que você está tomando e pode levar uma malinha que você vai ficar uns 3, 5 dias no hospital. Isso não tem conflito com o médico? Não tem, porque na verdade, assim, o primeiro contato sempre é com o paciente e logo depois com o médico dele. Tá. Então, a gente dá essa orientação junto com o médico. Eu tô falando assim porque já chegou na conclusão, mas é só junto com o médico. Então, por exemplo, num caso desse que foi extremamente crítico, você vai para o hospital, a gente liga para o médico primeiro, faz todo o alinhamento e normalmente faz esse contato. Mas imagine, eu ligo pro seu médico não atende, eu vou te ligar e falar, cara, vai pro hospital. Peraí que eu vou ligar pro meu médico. Pode ligar pro seu médico. No caminho do hospital, você pode ligar pro seu médico. É isso aí. E quem liga não é um operador de call center, é um médico. É um médico da DASA que liga. Caramba. Então, se identifica como médico e tudo. Você fez o exame com a gente, aconteceu isso. Então, essa utilização também da tecnologia a esse favor, assim, tá mudando bastante coisa. Então, esse às vezes é um indicador que a gente fala, quantos de achados a gente conseguiu ter isso em um pequeno período e a gente conseguiu notificar o nosso paciente. Tá. Então, essa é uma métrica que vocês usam. É uma outra Legal. métrica que a gente usa. Eu achei interessante um ponto que você colocou que depende do meu histórico, do que eu estou usando ali, o meu lifetime pode ser um ou outro. Um ou outro. Porque, se eu estou usando um exame que eu tenho que fazer todo mês e eu não voltei, é um mês. Se eu fiz um que é um check-up anual, eu espero você daqui a um ano, não antes disso. E naquele período, e no último check-up que você fez, a gente identificou que não tinha nada o que se preocupar. Mais seguro ainda que você vai demorar um ano ou mais para voltar. Tem uma outra área da DASA, que é uma área de cuidado integrado, que daí é uma área que hoje empresas contratam, que a gente tem cuidado dos seus funcionários. Tá. Que é mais ou menos o seguinte, eu ligo para você, por exemplo, você contrata a DASA, eu vou ligar para os seus funcionários, vou credenciá-los ao programa, e vou perfilá-los de acordo com o questionário e exames. E de acordo com essa perfilação, eu vou ter contatos recorrentes. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha diabetes. Eu vou ligar para você uma vez por mês e falar, como é que você está se sentindo? Você já mediu sua pressão? Você fez esses exames, etc e tal? E a gente vai acompanhando. O que isso tem de legal? Tem o legal que a gente vai ser proativo na questão da sua saúde. Com certeza a gente vai te dar uma vida melhor e outra coisa, a gente vai ajudar também o ecossistema de saúde a ter menos sinistro. Se tiver menos sinistro,
a saúde fica mais barata. Se a saúde ficar mais barata, mais gente tem acesso à saúde. Tá. Então também tem isso tudo por trás também. Essa lógica é muito boa, né? Você não fica tratando só doença, você previne. Você previne. Porque prevenir é mais barato, porque é melhor para todo mundo, não ir para o hospital, É isso aí. Né? É igual quando você fala quando você acha uma doença oncológica. Se você faz prevenção, quanto mais rápido você acha, é muito mais... o tratamento vai ser muito menos árduo. Sim. Se você acha tardio, ou o tratamento vai ser muito árduo, ou às vezes não há nem tempo. Sim, exatamente. Sim. E, legal esse ponto. Você estava comentando para mim antes sobre no-show, né? Muita gente nesse mercado acaba ligando para 1, 2, 3 lugares, vê qual tem primeiro e acaba não ligando nos outros para desmarcar, ou porque está chovendo, ou porque aconteceu uma intercorrência com o carro da pessoa. Enfim, N problemas que acontecem, né? E aí você me comentou algumas ações que vocês fizeram lá que eu achei bem interessante. Você consegue contar um pouquinho? Você pode falar? Não, posso. O no-show, basicamente, né, diferente, igual a gente estava falando um pouco, fazendo uma analogia à telefonia, né? Telefonia, você marcou com um técnico, é o técnico que vai na sua casa e você tem que estar em casa. Quando alguém liga para fazer um exame com a gente, que não seja móvel, porque móvel vai no mesmo conceito, eu te espero na unidade. Então, eu tenho um processo ali de confirmação de agenda por no-show que segue uma determinada jornada. Tem alguns casos que, a depender da criticidade daquele paciente e também do tipo de exame que ele vai fazer, a gente chega ao ponto de, por exemplo, liguei para você, Matheus, você vai fazer o quê? Eu sei que você ia fazer uma ressonância magnética de determinado lugar, porque você tem ou uma doença, ou está tentando entender determinada doença, e você fala, mas eu não vou conseguir amanhã, porque eu tenho um problema de transporte. Então, hoje, em vários casos, a gente faz esse ou que então eu vou mandar um Uber te buscar, e depois o Uber volta na sua casa, um táxi, usei o Uber aqui como exemplo, mas a gente tem vários outros parceiros exatamente para isso. Quais são os pontos aqui? E sem, assim, né, hipocrisia nenhuma. Primeiro isso gera receita para mim. Segundo, se ele não vem, é um espaço que poderia estar sendo ocupado por outro. E às vezes, uma máquina, às vezes, que é muito cara, um tempo parado. Ele não... E às vezes é muito difícil. Amanhã você pode. Tem muita gente que vai querer, mas é um horário específico, um local específico. E por último, eu acho que é um cuidado íntegro, porque assim, muitas vezes, e isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Eu deixei de fazer um exame e eu posterguei ele por 8, 9, eu ia, amanhã não posso, vou deixar para amanhã não posso. Se alguém fala assim, cara, não tem desculpa, vamos mandar um táxi na sua casa, você vai falar o quê? O cara te cerca, cara, né? eu vou, entendeu? Então, tem um pouco dessa questão de cuidado com o paciente, também tem a visão nossa de negócio e sem nenhuma questão nisso de falar, mas tem um cuidado íntegro mesmo em fazer com que isso aconteça. Vocês têm hoje como você estava falando, vocês têm um ecossistema, né? Então, trazer pessoas para dentro do ecossistema e manter elas lá, e esse tipo de ação, além de ter o lado benefício pro lado de vocês, tem pro paciente também, eu acho que isso ajuda tudo a manter todo esse... Todo o ecossistema. O que a gente tem hoje como propósito muito é prover essa saúde que todo mundo precisa, né? Então, hoje a gente tem um ecossistema de laboratórios, de hospitais oncológicos, de centros médicos. Então, a gente tem tudo ali dentro hoje, e o que a gente queria se transformar, o que a gente quer se transformar lembra do tal do médico da família, né? Seu filho nasceu, você foi naquele médico e durante a vida toda aquele médico foi referência para o seu filho e para você. A gente quer que a DASA seja referência, independente da marca, para você e para sua família. Tá. Cara, tô sentindo dor de cabeça agora, tal. Vou pegar o NAVE, vou criar uma teleconsulta, vou fazer a teleconsulta. O médico automaticamente pode falar, você tem que fazer esse exame. A gente já liga, já marca, vai na sua casa, coleta, tá aqui o resultado. Eu te ligo e falo, cara, você tem que fazer uma consulta com um fulano de tal. Você vai no nosso centro médico, faz a consulta. Depois eu falo, cara, você tem que fazer um tratamento. Você pode fazer o tratamento no nosso hospital. E todo o histórico, tá? E todo o histórico tá lá. Pra todo mundo. Legal. É isso. Okay, vou mudar um pouco de tema. Existe um ponto aí de dor que quando a pessoa muita gente é gerente operacional, ele tem, eu acho que é mais difícil você pular de gerente operacional para uma diretoria do que de um analista para virar supervisor, coordenador, gerente, né? E aí, tem a sua história da Alma Viva, na segunda passagem que você teve lá, ela tem algumas coisas interessantes sobre isso, que eu estava pensando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, que você era um gerente, tocava uma operação, o que aconteceu? Como é que você fez para conseguir atingir outro nível? Não que ali você virou diretor, mas ali te deu, acho que a grande, não sei se foi ali ou não, mas ali te deu a primeira grande, você descolou um pouco
do básico que você fazia, do gerente, e foi para um outro nível ali. Outro nível. Eu acho que assim, eu pude até fazer essa transição para a diretoria, foi na Alma Viva, mas foi de fora para dentro. Então eu era gerente, saí e voltei diretor. Uhum. Para mim, a primeira questão que fez muita diferença assim, foi muito de visão financeira também. Sempre numa visão mais estratégica e tomada de decisões muito sempre focado numa visão de médio, longo prazo e resultado. Resultado. Tanto que eu sou um cara extremamente disciplinado com o financeiro, assim. Eu gosto de olhar como é que tá o custo, como é que tá isso, qual o plano, qual o forecast. Chega a ser até demais de vez em quando. Mas é exatamente que assim, eu brinco assim, ó, me mata de raiva, mas não me mata de susto. Então é sempre um negócio desse jeito. Então eu acho que essa modificação foi exatamente desse ponto de falar o seguinte, cara, eu tenho que ter outras preocupações além de simplesmente o operacional. O operacional é uma pequena parte do negócio que faz isso tudo acontecer. Ou seja, a primeira coisa mesmo como gerente operacional, você tinha uma preocupação, primeiro você tinha uma preocupação em entender a empresa como um todo, você já falou lá atrás, e segundo, você tinha uma preocupação com grana. Então a sua conversa lá com o pessoal de cima é grana, dinheiro, ó, é tanto, custa tanto, tá dando um tanto de eficiência. O pessoal olha e fala assim, pô, esse cara tem uma visão financeira e estratégica também, então já começa a ter um diferencial ali. Tá. Mas eu acho que principalmente o que mudou quando a gente fala de Alma Viva é porque como eu sempre gostei muito de processo e tecnologia, sempre fui um cara extremamente interessado com isso, foi quando eu comecei a ver que, beleza, eu faço operacional, eu tenho meu DRE, eu sou chamado a atenção às vezes porque determinados indicadores, o TMA está um pouco mais alto, precisei de mais headcount, absenteísmo está mais alto, precisei mais... Mas eu falei, cara, como é que eu quebro isso? Porque eu fico correndo atrás do rabo. Ah, a absenteísmo aumentou, vamos diminuir a absenteísmo. Ah, a TMA aumentou, vamos fazer monitoria e olhar... Sempre algum indicador ia piorar e você tem que correr atrás dele para apagar fogo. Ciclo. Cara, como é que eu posso utilizar de melhoria de processo e tecnologia para poder fazer um negócio diferente? E para mim existe uma coisa que é o seguinte, 80-20 é processo. É você melhorar o processo. E 20% está ali em você colocar a tecnologia para que aquilo ali seja muito mais fácil. Tá. Então, acho que o que mudou para mim foi quando eu comecei a pegar essas metodologias que eu tinha um pouco na cabeça e falar, cara, deixa eu entender como é que a gente pode fazer diferente. O tal foi quando eu aprendi, brincadeiras à parte, que inovação era fazer a mesma coisa de forma diferente, né? Porque todo mundo acha que inovação é, o cara criou o Uber. Não, mas ele não deixou de fazer, né? A mesma coisa de forma diferente. E aí eu acho que aí que foi um pouco que eu vi que poderia ser um pouco mais, essa visão um pouco mais estratégica, num ambiente muito maior e que as minhas tomadas de decisão e a minha influência poderia mudar a empresa, não só a minha operação. Ou seja, mas primeiro você transformou as suas operações. Primeiro sim, eu comecei por lá. Então, se comparando com os outros gerentes operacionais, você fazia uma coisa diferente, era implementar a tecnologia e melhorar o processo ali dentro. É isso. Você tinha um resultado diferenciado do resto. É isso. Tá. E aí você, não é que te ofereceram, olha, tem uma vaga aqui, você não quer... Não, eu fui propor, assim, enquanto o mercado começava a se movimentar nesse negócio, eu tenho uma área de CX, eu tenho uma área de design, eu tenho uma área de eficiência, eu vim um pouco dessa escola da Telefônica, que a gente fazia muita parte de eficiência, e falava assim, cara, dá para fazer algo diferente aqui. Então, eu lembro que na época eu propus para meus gestores montar uma equipe e eu ganhei uma pessoa só. Montei uma equipe, eu e essa pessoa. E a gente começou a fazer algo diferente, um pouco diferente. Ele falou, cara, beleza, vamos agora montar uma equipe mais robusta. A gente montou essa equipe mais robusta. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei, né, com a cadeira de CDO da Alma Viva, de Chief Digital Officer, de COO da Alma Wave, que é a empresa de tecnologia. Então, eu ganhei isso junto, e também com poucas pequenas operações. Então, eu tinha exatamente esse ciclo onde eu podia fazer coisa diferente. E a gente começou a fazer coisas diferentes. Então, era sempre muito interessante. Assim, toda essa operações precisava de um push digital, alguma coisa, vinha para minha mão que a gente meio que transformava. Ela ficava com um momento para transformação. Mas eu vejo assim, é tudo junto, né? Eles já viam provavelmente em você um cara que tinha uma visão financeira, uma visão de negócio muito boa, então já tinha essa confiança. Não adianta nada chegar não, eu vou botar um budget falar, aqui e vai queimar esse... É isso, eu vou dar na mão, não vou dar na mão desse cara. Então já tinha uma confiança em você muito grande. E além da confiança que você já tinha construído, você cavou esse novo negócio. Falou, cara, eu quero abraçar esse desafio porque eu acho que eu consigo fazer muito aqui. E aí falaram, tá bom, vou te dar uma puta equipe, um cara. Te deram isso. E aí com essa uma pessoa você já faz diferença. Opa, tem coisa aqui. E aí você vai crescendo. Então, acho que é legal para as pessoas pensarem na carreira delas, que às vezes elas falam, mas não tem vaga aqui na empresa, não tem o que fazer. Não, cara, isso é... E assim, não adianta. Você falar que...
Eu lembro muito tempo assim que eu falava que eu queria fazer isso diferente, mas eu não tinha tempo para fazer isso, porque o operacional me consumia o dia inteiro. E aí é um pouquinho chegar lá para a família e falar assim, ó, eu vou trabalhar mais, vou trabalhar final de semana e eu comecei a fazer isso exatamente para conseguir, além do operacional, para também não tomar aquela do chefe que você já deve ter escutado, né? Cara, você não tá fazendo nem um arroz com feijão, o que você tá querendo trazer bife e batata frita para mim, entendeu? Então, eu além de continuar entregando o operacional, eu falava, ó, mas tem mais isso daqui que eu tô querendo fazer. O cara, legal. Ele não tinha argumento desse que você não acabou de falar. Não tinha um argumento que você estava entregando bem. Exatamente. Porque a parte sexy era outra, né? O operacional aí falava, vou meio que esquecer isso daqui e vou olhar. Mas eu também tenho que agradecer que eu tinha gente extremamente competente na minha equipe para eu dar essa confiança para eles focarem ali, eu poder focar um pouco aqui e transformar isso. Não, que mostra que você é um bom líder, conseguiu entender as pessoas ali e saber quem podia colocar para fazer esse movimento. Legal. Isso aí. Você é membro da XPA, né? De CXPA e do Open Mind Brasil. O que são essas duas instituições? Cara, o Open Mind em Brasil é quase uma vou falar uma confraria, mas não é isso. É um grupo de network muito grande, assim, que foi constituído até por uma equipe em Belo Horizonte. Que não é só de CX. Não é só de CX, tem tudo. Tá. E hoje está em São Paulo, é super grande e o negócio ali é muito fazer negócio, fato, mas é muito network. Por exemplo... a gente fazia vários eventos e eventos maravilhosos em questão de escutar pessoas que são referências do mercado e aí todos os mercados. Mas ao mesmo tempo, uma vez por semana, quase ou 2 vezes por semana, ou a cada 15 dias, tinha o Shake Hands. Mas aí era o seguinte, era um Shake Hands que era 30 minutos, você entrava 4 pessoas, cada um tinha 5 minutos para se apresentar. E às vezes era assim, vice-presidente do McDonald's, presidente da Philips do Brasil, e você lá E é aquele negócio, eu aprendi muito que às vezes tomar um café com uma pessoa que tem um conhecimento pleno sobre um mercado, um negócio, você, cara, ganhou mais do que um mês de treinamento, sei lá. Exatamente. Então, o que eu achei muito legal do Open Mind, eu ainda participo um pouco mais fora agora, é essa questão de conhecer várias pessoas. E esse conhecer várias pessoas e as trocas que tinham. Era muito engraçado que o 80-20 não era profissional, era pessoal. Então, as pessoas se apresentavam e no final, ali a gente tava falando mais do pessoal, pô, você conheceu aquele lugar, você gosta de vinho? E depois ia pro profissional e falava, pô, você é diretor aí da Alma Viva, o que você faz aí? Me conta. Aí eu começava a falar de call center, porque call center ainda é místico, né? Eu acho que todo mundo acha que liga lá, alguém atende, pronto, acabou. Vai no call center, é um negócio monstro, tem planejamento, tem dimensionamento, tem blá, blá, blá. Tem mística, enfim. E as pessoas ficavam maravilhadas. Então, foi um negócio para conhecer bastante gente, ter bastante network. O CXPA é hoje a maior comunidade de CX do mundo. É uma comunidade que fica nos Estados Unidos. E eu entrei por 2 coisas. Tem um evento que chama CCW, Customer Contact Week, que acontece nos Estados Unidos, que eu vou há muitos anos, desde 2019. Para mim, é o melhor evento hoje que a gente tem globalmente falando. E lá eu comecei a conhecer muita gente. E o evento, para mim, foi muito mais legal de conhecer essas pessoas e trocar do que o evento em si. Mas o evento é muito bom e muita gente fazia parte do CXPA. E aí, o que acontece? Essa comunidade lá que eu participo hoje, se eu tenho, por exemplo, assim, pessoal, estou querendo implantar um chatbot aqui de health, mas eu estou em dúvida, tal. Você manda para a comunidade. Alguém vai te dar resposta. Cara, alguém? Parece 20 pessoas querendo te ajudar. Vamos trocar uma ideia, tem essa ideia aqui. Às vezes um cara de automobilismo fala, não, eu fiz um negócio parecido aqui na Mercedes, você quer... Então, tem muito dessa troca. Além deles oferecerem vários cursos, vários encontros, mas acontece muito nos Estados Unidos. Então, o meu uso é muito mais assim para trocar ideias e ver o que está acontecendo um pouco fora. E eu achei que é bem agregador. E o CXPA é aquele que você tem que fazer um teste para poder passar? Tem, na verdade, o CXPA tem dois momentos. Tem um que você se credencia, e tem um outro que você faz um teste para você ser certificado. Tá bom. Tem esses 2. Você não é... Não sou certificado, eu não fiz a certificação. Eu entrevistei algumas pessoas que eram certificadas aqui no Brasil. Eu não fiz a certificação, porque eu quero tentar fazer a certificação. Ano que vem eu vou para o CCW, eu vou tentar ir uma semana antes e fazer a certificação lá. Não fazer a certificação aqui. Porque daí lá você chega lá, você consegue fazer na hora, aqui você tem que marcar uma determinada... E aí eu também falei, meu momento da asa agora tem que estudar, porque é um certificado bem relevante. Não é fácil. E aí eu quero fazer ano que vem. Tô programando. Eu falei, deixa eu primeiro ver como é que é. Eu tô há 1 ano, mais ou menos, no CXPA, vi como é que funciona. Procurei saber mais pelo certificado, porque também tem isso, né? Hoje no mercado tem certificado para tudo, né?
E aí você paga o certificado, pô, O que adianta? legal, né? Então, e aí esse é bem legal, esse vale a pena fazer um pouco pelo conhecimento que você vai ter. Tá. É engraçado, né? A gente tem esses dois exemplos que a gente acabou de falar dessas comunidades que você faz parte, mas eu imagino que muito antes de fazer parte de uma comunidade um pouco mais... de uma coisa um pouco mais estruturada, você deve ter na sua carreira feito esse tipo de networking e se relacionado com pessoas ali ao longo da sua carreira. Então, você falou, pô, eu tenho que entregar meu arroz com feijão bem entregue sempre, senão eu não vou crescer. Mas também eu não posso só entregar o arroz com feijão, senão eu vou parar logo ali na carreira. Sim. Você tem, além dessa visão, de tudo que a gente falou, visão financeira, visão estratégica, de cavar as coisas, de propor coisas novas, além disso tem um lado do relacionamento. Isso te ajudou na sua carreira. Muito. Assim, não desmerecendo esses dois lugares, logo, Não, mas eles são mais não, pra frente. Eu tô dizendo assim, acho que tudo é soma, né? mas antes disso também você já fazia muito, você se preocupava com isso. Sim. É algo que você... Eu sou relações públicas. Tá. E eu sou relações públicas que eu acho que eu nunca me decidi muito da questão. Eu sou um cara que gosta de número, mas não gosta de tanto de número. Eu gosto de gente, mas não é aquele negócio. Então é um negócio que me achou um meio termo e eu gosto muito de relacionar. Eu sou um cara de muito fácil comunicação. Então, assim, e eu sou aquele cara que, tipo, que quando algumas vezes no avião eu entrei e podia entrar na cabine, eu falei, cara, fala como é que funciona. Não é o curioso por curioso, mas assim, tipo, deixa eu entender um pouquinho o que você faz, Então, eu sempre fui um cara muito curioso nesses aspectos, dessas coisas, mas ao mesmo tempo eu sou interessado por outros mercados para ver como é que você pode aplicar uma metodologia ou aplicar em CX. Então, assim, essa questão de sempre também... Eu sou aquele cara que o cara acaba uma palestra, eu vou lá perguntar pro cara, pô, você podia... Então, eu acho que isso me ajudou demais. E me ajudou em 2 quesitos. Me ajudou em ter conhecimento, fato. Porque às vezes a pessoa não te dá o conhecimento ali, mas ela te dá um direcionamento do conhecimento. E isso é legal. Pô, lê esse livro, faz aquilo, etc. E outra coisa é o seguinte, eu conhecendo essas pessoas, as pessoas acabaram me conhecendo de alguma forma e isso me ajudou na carreira profissional. Pô, você precisa falar disso? Cara, fala com o Morelli. Morelli é referência nesse assunto. Você começou a gerar pra muita gente referência nesse... Ou, por exemplo, eu tava falando um pouco antes aqui de você, de quem me indicou na DASA, que foi o Edu, que hoje tá lá na Log. O Edu me conheceu, da gente se conhecer, etc e tal, e ele falou, cara, gostei de você, eu vou te indicar. Nunca trabalhei com você, mas eu vou te indicar, porque... Então, eu acho que isso é super importante. Hoje, a questão de network e ter contato é extremamente importante. E aí, sobre isso, tem uma questão que ajuda, mas atrapalha, que eu acho que são as redes sociais. Porque você cria relacionamento muito fácil. Muito fácil. fácil. Eu te mando um convite lá, a gente fica amigo. Só que a gente não tem relacionamento nenhum. Não tem. Você nem me conhece. Você vê a minha fotinha, às vezes até... Você tem uma conexão, né? Isso. Então, eu acho que tem que se tomar um cuidado para não terceirizar muito ou automatizar demais e precisa ter esse 1 a 1, né? Precisa no evento, como você falou, às vezes o evento nem é tão legal em si, mas as pessoas vão encontrar lá, os papos que vai bater ali, reencontra alguém, aquilo vai fomentando o seu... É isso aí. Eu acho muito legal. E quanto for de mercado mais diferente, é mais legal ainda. E esse lado de curiosidade genuína, e não é uma curiosidade pela curiosidade, como você falou, né? Você tem um interesse, você quer entender aquilo porque você tem um interesse, você está matutando coisa ali atrás, mas pelo seu interesse você quer perguntar do outro. E é muito mais fácil eu tocar um papo com você perguntando de você do que vindo tentar contar alguma coisa minha pra você. Exatamente. Então, acho que concordo. Você tem a construção toda e já vai se aproveitando de uma experiência diferente. Lado de vida pessoal, isso daí você me fala, você pode falar ou não, né? Você acabou de dar um ponto interessante. Você falou, pô, eu cheguei na minha família e falei, galera, eu preciso dar um passo aqui. Eu acho que tem uma chance de dar um passo aqui, mas eu preciso do apoio de vocês. Como é que lida com tudo isso, né? Como é que... Então, primeiro, lido que eu tenho uma esposa fenomenal, assim, que sempre me apoiou em tudo e todos os lugares que eu tive que mudar, ela foi junto. Tanto de cidade, como você mudou, cidade, né? E ela sempre me apoiou e ela sempre me ajudou nas decisões. E foi muito engraçado, ela mesma estava falando com a equipe agora. Semana passada, eu estava numa reunião, foi uma reunião até às 8 e pouco da noite, ela entrou no escritório lá em casa, eu estava fazendo home office, ela falou assim... Aqui, dá uma desacelerada, afinal do ano, dá um tempo pra sua equipe. E ela me falando isso. Então, não pra você, né? Eu sei nem que você aguenta, mim. mas... Ela não falou pra mim. Dá um tempo pra sua equipe. Então, ela me chama, às vezes, um pouco pra eu descer, ou quando ela vê que eu tô no nível. Então, eu acho que o primeiro, hoje eu não estaria onde eu tô por causa dela e por causa da família. É essencial. Eu não acredito nesse negócio. Você pega a sacolinha, deixa lá fora da empresa, e você dentro da empresa é uma pessoa... Cara, pra mim isso não funciona. Se eu brigar com a minha esposa hoje de manhã, meu dia de trabalho não vai ser bom. Tá. Fato. Eu sou... Mas assim, eu acho que isso me ajudou demais. E ela sempre me apoiou.
Mas eu também tento ao máximo, e erro muito ainda, tentar ter alguns ritos muito importantes de conexão. Então, assim, ainda tenho que trabalhar? Tenho. Espero as crianças dormirem, vou trabalhar, fico um pouco com elas. Às vezes tento deixar o celular longe, etc. Então, eu acho que essa questão do combinado, e pra gente sempre foi um combinado com um propósito. Porque eu falei assim, olha, eu vou fazer isso, mas eu quero chegar lá. E se eu chegar lá, eu acho que a gente vai conseguir isso. Faz sentido? Faz sentido. Então, nós estamos juntos. Ou seja, você faz uma coisa que deve se fazer com o time, né? Você deve mostrar, galera, nós estamos indo pra esse lugar aqui. É isso. Se a gente chegar aqui, vai acontecer isso pra todo mundo aqui ou pra alguém. Enfim, você alinha pra onde vai estar indo, como vai chegar e qual o benefício de chegar lá. É isso. Porque não adianta você fechar a cabeça e falar assim, segura aí que eu tô fazendo um negócio aqui importante. É engraçado, a equipe fica brincando comigo, que eu falo assim, eu tenho minhas metodologias, meus ritos, etc e tal. E uma vez por ano, eu e minha esposa sentamos e colocamos 5 objetivos pra gente. Pro ano seguinte. Pro ano seguinte. E Pode contar algum só pra exemplificar? 1, 2? Ah, pode. Vou trocar de carro, vou fazer um curso. Ela falou, vou fazer um curso. Nós vamos viajar para determinado lugar. Enfim, você coloca esses planos de... Pessoal e profissional. Tá. Tem dos dois lados. E aí aquilo ali pra gente vira um objetivo. Esse objetivo, ele está pautado por um propósito, que a gente tem o nosso propósito, que é a nossa família, nossos filhos também. Então, quando eu vou tomar uma decisão com ela, fica muito mais fácil. Tá. Eu não tenho que... Faz sentido. Você não precisa fazer o alinhamento todo dia. É isso. Você alinhou uma vez no ano, já sabe os objetivos. A gente tem os objetivos. Vou gastar mais tempo aqui porque eu quero chegar lá, já sabe por quê, né? Já sei, isso. toca. Aí o pessoal, quando eu falo isso, o pessoal tá brincando, você tem metodologia pra tudo. Eu falo, cara, eu tenho um negócio que pra mim é árduo, assim, que é a questão de perder tempo com algumas coisas. O tempo que eu poderia estar com meus filhos, ou até estar trabalhando numa coisa que eu quero trabalhar. Então eu tento ter esse dinamismo. Mas assim, essa questão do pessoal que você trouxe, eu acho que é essa base, esses combinados com essa visão de propósito e objetivo que me deram essa base para eu poder focar em alguma coisa. E até hoje, eu lembro, quando eu entrei na DASA, eu falei com ela assim, 6 meses. Ela falou, 6 meses. Eu sei que você vai viajar, você vai dormir, você vai fazer isso, deixa que eu seguro as pontas. Se você ultrapassar, eu te chamo a atenção. E funciona. Legal. Funciona. E a gente estava falando, você falou da parte financeira, né? Que você tem uma visão financeira, não é o cara que mais ama números, mas tem um controle financeiro, se preocupa com o P&L. Na sua vida pessoal, você sempre foi, antes na profissional, de você ter essa visão mais grana, negócio, você já tinha uma preocupação maior que a média na sua vida profissional ou não? Na vida profissional você nunca... Não, entrei em cheque especial, não paguei fatura de cartão quando eu era mais jovem, sabe? Quando você não tinha, mas você ganhou isso antes de fazer isso na empresa ou não necessariamente uma relação? Eu ganhei, eu acho que foi em 2 momentos da minha vida. Eu ganhei quando teve a primeira vez, foram 2 momentos. Vou falar do meu pai e da minha mãe. Do meu pai, quando eu quis fazer um curso pós-faculdade. Tá bom. E eu queria fazer esse curso, eu não tinha essa grana. Ele falou assim, olha, eu te empresto essa grana. Você paga e você me paga semanalmente, mensalmente. Tá. Se você atrasar todas as vezes, você vai ter que me pagar em dobro no próximo mês. Tá. Cara, E aí no final, meu pai tinha condição, nossa família tinha condição. Quando eu finalizei, ele pegou o dinheiro que eu paguei pra ele, que ele investiu e me devolveu. Falou, toma, isso daí é pra você ver. Aí ele me ensinou o conceito. Pra você, olha que legal. Você foi poupando um pouquinho, não doeu muito, e agora você tem essa grana aqui no Você teve seu rito, sua disciplina, você deixou de sair pra pagar isso. Você tinha... E por outro lado, a minha mãe... E por outro lado, a minha mãe um pouco mais kamikaze em algumas coisas que foi interessante. Por exemplo, a gente tinha 16 anos, eu sempre mexi com carro minha vida inteira, automobilismo. Ela falava assim... eu falava, mãe, pode sair com o carro? Ela falou, pode. Aí eu falei, mas eu não tenho carteira. Pode sair, não tem problema não. Mas, se você bater, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ter que pagar, você vai ter que fazer isso, papapá. Daí ela botava todo aquele aparato por trás que você falava assim, não vou sair de carro, não. Hoje na peão. Então, ela foi colocando que toda ação tem uma reação e uma responsabilidade. E ela traz isso muito pro financeiro, às vezes, para falar assim, cara, você gostou de um super carro. Vou lá, vou comprar o carro, depois eu resolvo. Não é assim. Isso pode dar errado. E aí trouxe pro conceito de família. Pelo menos você vai ter uma esposa, se você tiver um filho, você tem uma obrigação com seu filho e tal. Então foi muito legal. Acho que meus pais me ajudaram muito. E aí na empresa eu comecei a ver um negócio completamente diferente. Aí eu via os números, margem, EBITDA, papapá. Pô, faz sentido se eu mexer aqui, puxar ali, BP.
E aí hoje, inclusive, eu tenho rito financeiro na minha casa. Então, hoje você organiza... Hoje eu tenho. Tá, hoje eu tenho lá a previsibilidade mensal, papapá. Quando você quer poupar, tudo Eu isso. tenho a minha conta e minha esposa tem a dela e a gente tem uma conta conjunta e funciona super bem. Legal, então... legal. E um ponto que você falou de responsabilidade, né? Muita gente fala assim, não, eu tenho meu filho, eu vou não deixar ele fazer isso, aqui você não pode pisar, ali não sei o quê, você fica, né, tendo um super controle. E eu acho que o linha da sua mãe é muito melhor. Porque quando você vira o autocontrole da pessoa, o dia que você sai de perto dela, ele vira um porra louca. Vai virar um maluco. Quando ela faz isso, fala, não, pode sair, filho. Não, só tem isso e aquilo, mas... Só vou te lembrar que... Isso, mas tranquilo, é sua vida. Então, você começa a ganhar essa autorresponsabilidade. A gente vê muita gente que, cara, despiroca depois que sai de casa, porque sempre foi super controlado. E minha mãe foi mãe de 3 homens, então, cara... Tinha que ter um traquejo, hein? Tinha. Meu Deus do céu. Traquejo e porrada. E o lance do carro, quando começou e quando virou um hobby mais, vamos dizer, mais sério, assim, mais estruturado, e tem até hoje, você continua indo? Como é que... Foi jovem, assim, quando eu tinha menos de 10 anos ali, eu comecei a andar de kart, e eu gostei muito de kart. Eu cheguei a correr até de six speed, foi um dos primeiros karts que vinham com marcha. Mas ali por volta de 15 anos eu conheci o rally de velocidade. Cara, eu me apaixonei pelo negócio. Aí você abandonou o kart? Abandonei o kart e não fui virar piloto, fui virar navegador. Apaixonei por navegação. Pô, engraçado, o cara que pilotava quis ir pro outro lado. Eu quis ir pra navegação. Na verdade, não foi nem assim. Não é que eu queria ir pra lá, mas aí quando eu conheci aquilo, eu falei, cara, eu tenho que correr disso, eu achei muito legal. Eu cheguei pro meu irmão e falei assim, quanto que custa um carro hoje? Ele falou, sei lá, 20 mil reais. Você tem 20 mil reais? Meu irmão do meio. Nós dois trabalhávamos na TIM na época. Ele ainda tá lá até hoje. Ele falou, tenho. Ele falou, se eu arrumar patrocínio, você compra o carro? Ele falou, compro. Muito louco, seu irmão. Aí eu montei o projeto, fui atrás, consegui patrocínio, inclusive da TIM. Fui lá, falava, 2 funcionários, tal. A TIM você deu vendeu tudo? Legal. Ele comprou o carro, aí a gente começou a correr. Ele era o piloto, ele falou, eu vou comprar o carro, eu vou pilotar. Eu sou piloto, lógico, tá. E eu apaixonei pelo esquema de navegação, e aí a gente foi campeão mineiro, corremos para vocês ganharam, aí fomos brasileiro, etc. E aí um momento ele parou e eu continuei. Mas daí você virou piloto, ou não? Não, navegador, que me deu a chance de poder correr em carros que eu nunca correria na minha vida, ou campeonatos que eu nunca correria. Corri mundial, corri vários outros em navegação em carros que, se você é piloto, você tem o seu carro ou você é um piloto de fábrica. Entendi. Se é navegador, o cara fala assim... Pô, tô precisando de um navegador fera, né? Então, eu pude fazer isso e durante alguns anos eu fiz esse hobby, até porque não dá pra viver disso. E você sempre é convidado no final. Quando você é um bom navegador, as sempre pessoas, é convidado. Você não precisa pagar, porque você tá fazendo um trabalho pro cara. Quase. Tanto que durante muitos anos eu, assim, não tinha custo nenhum de viagem e tudo, e ganhava se tinha premiação. Se não tivesse também, eu... Tranquilo. Me diverti. Sim. Foi legal. E era muito top. Bom. Aí teve um momento da minha vida que o Gabriel nasceu, que foi meu primeiro filho. Aí minha esposa falou, você já viaja trabalhando. Chega final de semana, você some na quinta-feira, volta no domingo. E aí? Aí eu falei, não, vamos dar foco aqui. E o automobilismo, meu irmão, é o seguinte, amanhã eu tô com 60 anos, quero voltar para o automobilismo, eu volto. Tranquilo. Não é igual. E aí o que eu continuei fazendo? Continuei participando de uma ou outra, hoje faço trilha e agora tô voltando numa ideia aí de voltar, mas não voltar pro rally, voltar pra pista. Fazer uma Copa HB20, mas daí você ou vai ser uma piloto. Copa Mercedes, aí vai ser piloto. Pô, mas o prazer não é o... Então, mas tem o que tem me chamado muita atenção, é porque o meu negócio eu não gosto do carro, eu gosto do esporte, do automobilismo. O rally é um esporte muito caro e às vezes que é um esporte com uma logística muito complicada. Tá bom. Então, assim, eu quero voltar para o rally quando meu filho tiver um pouco mais velho e correr com ele. Tá. Isso eu quero fazer. Tá. Mas enquanto isso, o que eu faço? Ou eu ando de kart, ou eu fico no simulador, aí... Então, hoje essas copas que tem, estão com uma acessibilidade muito legal. Então, eu estou pensando em voltar, e aí volta com um quesito também familiar. Por exemplo, eu vim agora na final da Porsche, trouxe meu filho, eu moro em BH, eu trouxe ele... Foi um problema de vocês. Aí eu voltei ainda mais, eu falei assim com minha esposa, se eu correr, você vai com todo mundo lá para o autódromo? Eu falo, vou. Aí vira Tá. Aí eu tô pensando em voltar para esse lado. No autódromo é muito mais fácil de todo mundo participar, tem um lugar fixo, não é no meio do nada que você vai... Mas, por exemplo, você fala esse negócio de piloto, sabe uma coisa que eu adoraria fazer? Ser chefe de equipe. Você ia curtir pra caramba. Cara, eu ia curtir demais.
fazer todo esse esquema e tal. Desde a logística da coisa, até logística, peça, estratégia e tal. Eu acho isso muito legal. Uma... Eu acho que eu sempre fui um cara de backstage, assim, sabe? Tipo tá. um cara... Eu não gosto de ser o cara que tá no palco, mas eu gosto de cara que tá atrás do palco ajudando aquele cara a fazer o negócio. E eu acho que a navegação me ajudou com isso, porque eu orientava o piloto a fazer diferente. Então, acho que foi um negócio sempre muito natural pra mim. E aí tem um monte de formas. Você falou da Porsche, mas tem várias corridas. O que você vai voltar a correr? Não, então, eu tô estudando ou Copa, que chama Copa Joy, que corre de Onix, ou de HB20. Tá. Aí até pensou é preparado esses carros? São carros... Ah, você prepara o carro. Carros Ele tem só a plataforma do Onix ou do HB20, mas ele é... todo preparado. Tá. Aí eu tô com um colega querendo entrar, a gente já falou, pô, vou entrar na Mercedes direto. Aí a gente ficou falando assim, cara, entrar na Mercedes, a gente bater uma GT40, amigo, vai dar um prejuízo. Vamos começar num Onix. Depois a gente falei, né, tem razão. Uma CL, alguma coisa. Vamos começar no Onix. Falou, não, tem razão, vamos fazer isso. E é legal, acaba sendo, como você falou, acaba sendo um hobby, é um momento de desestressar, é um momento de curtir, que eu acho que é super essencial esse equilíbrio. É o que você falou muita coisa aqui, né? De equilíbrio de família, tem hora que tem que pisar, tem hora que tem que tirar o pé, tem hora que, eu fiz mais o hobby, agora tem filho, vamos voltar um pouco. E, cara, pra mim sempre funcionou super bem, porque sempre eu tive um objetivo e um propósito, então eu não sofri com isso funcionou. Foi. Pô, Morelli, muito bom, acho que você deu lições de vida no trabalho, um pouco de... A sua personalidade, você começa a ver ela permeada em vários lugares, isso é legal também, né? Quando você pega um executivo, ele tem muito claro o jeitão dele e como ele funciona e acaba você vendo exemplo em vários lugares diferentes e acontecendo a coisa funcionando ali. Então, achei muito, muito bom. Obrigado pelo seu tempo, infelizmente já, né, Juan? Acabou. É isso? Ele fica mandando no horário. Não, eu que agradeço. Foi legal demais e é sempre como eu te falei, quando é papo e a gente bate papo sobre esse... Tudo que você gosta, né, no final. Sobre esse assunto é legal demais. E ao mesmo tempo eu queria ter, como eu te falei, ter a oportunidade, como eu te conheci hoje, amanhã conhecer você falar exatamente de tudo que você faz. Que é isso que é legal. E essas trocas, de repente, hoje você pode voltar para sua empresa e ter um insight de alguma coisa que eu falei. Não, você pode ter certeza, assim, o que eu já peguei de coisa aqui, assim, que eu fui aprendendo, eu sou, nesse ponto meio parecido com você, de ser curioso e ficar olhando, puta, que legal que ele fez, dá para usar a mesma coisa, que não tem nada a ver com isso, mas... Fechando aqui, por exemplo, do Rally, eu levei muita coisa do Rally pro dia a dia. Imagino, porque você quer ser líder, você quer ser líder de empresa, equipe, você quer... como organizar... Eu aprendi demais. Mas queria te agradecer, foi um papo super bom e eu fico à disposição. O dia que você quiser fazer uma roda, chamar a gente aqui, a gente conversar sobre esse assunto. Eu vou pensar uns modelos meio diferentes. Muito bom. É legal. Obrigado, valeu. Obrigado você.